E aí, pessoal, como é que vocês estão? Voltamos agora das férias e nada melhor do que voltar já com um conteúdo bem maçante. Brincadeiras à parte, a gente vai começar a falar sobre a trigonometria, que a gente terminou as nossas aulas no ano passado falando sobre triângulos, né? Então a gente vai começar agora a falar sobre trigonometria, que é o estudo da, digamos que, dos ângulos, né? Eu diria que seria o estudo dos ângulos. Então, os ângulos nos triângulos. Então vamos começar. A gente vai aprender sobre funções trigonométricas, círculo trigonométrico e um exemplo. Então, o que são funções trigonométricas? Como a gente já tinha estudado funções, uma função é algo que você imputa um x e você recebe um y. Então, nesse caso, a gente tem um, um ângulo que nele a gente vai conseguir tirar algumas informações. Então, primeiramente, a gente tem que saber o que são os catetos e a hipotenusa de um triângulo. Nesse caso, o retângulo. No triângulo retângulo, o, o cateto que fica oposto ao ângulo é o cateto oposto. O cateto adjacente é o que está colado com o ângulo. E a hipotenusa é o maior lado do triângulo, é o que está oposto ao ângulo de 90 graus, simbolizado pelo quadradinho, o ponto no meio ali. Então, o seno, e aí agora decoreba, o seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de θ. Θ é o nosso ângulozinho ali. O cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Eu decorei pensando como se fosse colado, cosseno colado. O seno é separado. Então, co de colado é o cosseno. E o cosseno é o cateto adjacente, é o cateto colado ao ângulo. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí não entra a hipotenusa nesse caso. Agora vamos falar sobre o círculo trigonométrico. Esse aqui é um pouquinho mais difícil, então vamos prestar um pouquinho mais de atenção. O círculo trigonométrico, ele está o ângulo em radianos. O ângulo 0 ou 2π representa 0 grau ou 360 graus. É uma volta inteira, né? O π sobre 2 representa 45 graus, já que π representa 90 graus, perdão, já que π representa 180 graus. Então, π sobre 2 ali, 90 graus, π 180, 3π sobre 2, 270 graus, 2π 360 graus. Isso é o ângulo em radianos. E o raio igual a 1. Então, a gente vai ter o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, em ordem da revolução do círculo, da direita para a esquerda, no sentido anti-horário. E aí uma representação, né, dos ângulos que eu falei. Acho que o mais importante a saber é do 0 ao 90, porque aí depois você consegue tirar, né, por exemplo, o ângulo de 60, ele tem a mesma angulação que o 120 em relação à linha horizontal. Não sei se deu para entender, mas enfim, continuando. No círculo trigonométrico, a gente aplica as mesmas coisas que a gente estudou no triângulo, porque a gente pode formar um triângulo dentro do círculo trigonométrico, de raio 1. Então a hipotenusa sempre vai ser 1, e o cosseno e o seno vão variar. E aí, vamos começar só estudando sobre o seno, cosseno e tangente. O cossecante, cotangente e secante a gente vai deixar para próximas aulas. Eu acho que também não é nem tão necessário, só vou passar por cima. Então, o seno é o ângulo oposto, que a gente pode ver ele como se fosse a altura daquele triângulo.
E o cosseno é o colado, como eu disse. Por enquanto, é melhor a gente só saber a nomenclatura, a introdução a esses termos mesmo. Depois a gente vai ver com mais profundidade. Então, agora a gente vai fazer um exemplo. Um menino avista o ponto mais alto de um morro, conforme figura abaixo. Considerando que ele está a uma distância de 500 metros da base do morro, calcule a altura H desse ponto. Considere seno de 20, cosseno de 20, seno de 20. Os valores ali. Então, já que o cateto oposto, o cateto adjacente é o colado, né? Então a gente sabe que o cateto adjacente tem 500 metros. E a gente precisa saber o cateto oposto. Então vamos construir esse triângulo aí, formado, né, pelo menino. Então a gente sabe que o cateto adjacente ao ângulo de 20 graus é 500 metros. Aqui eu fiz uma representação para a gente ficar na mesma página, né? O cateto adjacente oposto. Então, a gente sabe que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a gente sabe o valor de tangente de 20 e sabe o valor do cateto adjacente. Então, só sobra o x de incógnita. Então, só isolar, a gente descobre que o x é 180. Porém, o menino tem a altura dele, né? Vamos ver se essa questão vai considerar isso. Então, a gente sabe que a altura vai ter que considerar a altura do menino. Ele deu essa informação pra gente? Deu. Então, a gente vai ter que somar a altura até o olho dele, né? Que está ali com 1 metro e 30 centímetros. A gente vai somar com a altura final. Logo, a altura do morro é 181,3 metros. E esse é um exemplo básico, mas ele representa a maioria dos casos, né? É manipulação de tangente, cosseno. Então, aqui está as referências bibliográficas. E a nossa próxima aula, vamos falar sobre lei dos cossenos. Lei dos senos e cossenos. Muito importante. Então, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Até a próxima aula.